No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. Só reforçando, estamos entrando pelo Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. A nossa entrevista estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, na Rede Brasil Televisão, no TH+, e mais outros 20 portais no Brasil. Vamos retomar a nossa conversa aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E também estará no YouTube no Cartão de Visita News. Eu quero só agradecer o pessoal, que já eu vou travar aqui para o rosto do doutor aqui ficar limpo. Vamos lá, peraí, é aqui, vamos lá. É agora. Peraí, só um minutinho, vamos lá aqui. Doutor Bruno, eu já vou falar um pouquinho do senhor aí, pra gente... Bom, eu estou aqui com o doutor Bruno Stefan, ele é cardiologista na medicina esportiva. Bom, ele não é novidade para ninguém, porque muita gente deve... Eu conversei com um colega jornalista esses dias, vou entrevistar, e falou, mas não é um que está toda hora, que está mostrando algumas novidades nas mudanças do corpo humano, pessoas com 60, 70 anos, quase 80 anos, com o corpo, com uma saúde perfeita, com o corpo todo cheio de músculo, né? E é isso aí que nós vamos falar. A experiência profissional dele, ele é do Hospital do Coração do HCOR, ele também do Clube São Caetano, foi médico responsável do time de futebol, Hospital São Luís, de São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho do TR2 de São Paulo, formação acadêmica, residência médica em cardiologia e ecocardiologia no Hospital do Coração do HCOR, aperfeiçoamento em Lifestyle em Harvard, tem várias especificações aqui, e residência médica em clínica médica no Hospital Universitário João Barros Barreto, curso de aprimoramento em exercício e ciência do exercício na Universidade do Colorado. Viajou, hein, doutor? Tá bacana, hein? Tá bem. Pós-graduado em medicina do esporte e exercício na Cefit São Paulo, título de especialista em cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia de São Bernardo do Campo, título de especialista em cardiologia do Departamento de Imagem Cardiovascular de São Bernardo do Campo, título de especialista de medicina do esporte, Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte, medicina da Universidade Federal do Pará, certificação em medicina da obesidade, Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade e Sociedade Brasileira
de andropausa e menopausa, que eu acho que essa que é a grande sacada, reposição hormonal do SBAN, né? Certificado de andropausa e menopausa. Não sei se eu me pronunciei corretamente, mas quando tem muita coisa para se falar, e com essa oratória aqui, mas vai estar tudo hospedado nos portais de notícia, com a nossa entrevista e tudo que a gente conversou. Bom, doutor Bruno, fala um pouco, então, vamos do início, porque sempre tem aquelas matérias rápidas de televisão, né? Que tem aquele time por causa da grade, nós temos 50 minutos para falar aqui. Como é que começou a tua carreira como médico? Vamos por aí. Eu sou paraense, fiz faculdade na Universidade Federal do Pará, depois fiz clínica médica, residência de clínica médica, vim para São Paulo, fiz cardiologia aqui no Hospital do Coração e depois de cardiologia fiz ecocardiografia, fiz UTI, fiz muito tempo de atividade intra-hospitalar, mas sempre gostei muito da parte de consultório, da parte de atender paciente, da parte assistencial. E a demanda pela medicina preventiva foi aumentando muito, a necessidade dessa medicina integrativa, de prevenção de saúde. Então, foi ocorrendo uma busca de pacientes exatamente com essa perspectiva, com essa necessidade. Foi o motivo do qual eu me aperfeiçoei em várias especialidades dessa parte integrativa, dessa parte de prevenção, dentre elas, como você citou aí, medicina do esporte, medicina do estilo de vida, medicina da obesidade, andropausa, menopausa, reposição hormonal. E juntei todas essas expertises e hoje eu estou muito focado, né, nesse público, né, no público que busca a saúde através de prevenção, da qualidade do estilo de vida e tenho focado nas redes sociais em mandar uma mensagem objetiva para trazer um conhecimento em cima do estilo de vida e, com isso, prevenção. As doenças crônicas, elas são consequências de erro do estilo de vida. Então, quando a pessoa tem erro no estilo de vida, ela se expõe a doenças crônicas. Então, não é só a questão de ter a genética para a doença. Hoje a gente fala muito sobre a questão da epigenética, que é a interferência do meio em cima da genética. Uma pessoa ela pode ter uma predisposição, uma genética para ter pressão alta, mas se ela tiver um estilo de vida adequado, com uma boa alimentação, sono restaurador, atividade física, manejo de estresse, manejo de substâncias tóxicas, uma boa conexão social, dificilmente ela vai desenvolver esse gene, vai ficar suprimido e ela não vai ter a doença da hipertensão arterial. Por outro lado, se ela não tem um gene de um câncer pulmonar, mas ela vive sobre uma condição de exposição a cigarro, a fumaça, então, e essa exposição modifica a genética dela e acaba tendo a doença independente dessa predisposição genética. Então, por conta disso, é muito mais importante hoje a gente buscar um estilo de vida adequado para se proteger das doenças crônicas. E quando a gente fala de longevidade, a gente busca qualidade, não só longevidade. E para ter longevidade com qualidade, o melhor caminho, a melhor estratégia é se proteger das doenças crônicas, obesidade, hipertensão, dislipidemia, aterosclerose, doenças osteomusculares, fibromialgia, enfim. Então, o grande segredo é encontrar um equilíbrio, uma harmonia nesses pilares da medicina do estilo de vida e é sobre isso que a gente vem buscando falar nossa mensagem nas redes sociais. Quando chega alguém para você, algum paciente, que ele não cumpre nada do que você está falando, ele não dorme direito, ele não se alimenta direito, dependendo da questão genética dele ou da idade dele e tal, você consegue, se realmente ele entrar numa disciplina adequada, com a sua orientação e com algum, talvez até em um primeiro momento, algum medicamento, ele consegue largar esse vício de tomar remédio ou não? Existe uma abordagem científica em cima disso, uma estratégia em cima da mudança de comportamento. Então, a gente tem que aprender a pôr na mesa, observar aonde está a inclinação do paciente em mudar. E é ali que a gente vai jogar nossas fichas, é onde a gente vai pôr nossas ferramentas e respeitar aquela inclinação que ele não quer negociar a mudança. Então, considerando que o estilo de vida ele é uma grande engrenagem, que uma coisa puxa a outra,
a gente identificando aonde o paciente está mais inclinado a mudar e fazendo com que ele consiga mudar em alguma das áreas do estilo de vida, isso já vai, num segundo momento, puxar outra área e facilitar a mudança em um outro campo. Então, é uma estratégia do médico assistente saber identificar, conversar através de uma conversa clara e objetiva com o paciente, identificar onde é a maior inclinação. Muitas vezes não é na atividade física, muitas vezes não é no controle do sono, muitas vezes não é no abandono do tabagismo ou do álcool. Às vezes pode estar na simples conexão social positiva, fazer com que ele consiga melhorar, abrir mais a sua conexão social para pessoas que estejam mais conectadas com a filosofia do estilo de vida, já pode ser o primeiro passo. E aí uma coisa vai puxando a outra. Por outro lado, a gente pode ter um paciente que tenha uma inclinação para fazer atividade física, mas não tem nenhuma inclinação de abandonar o cigarro, porque ele encontra ali no cigarro uma ferramenta para que ele possa se manter desestressado, diminuir a ansiedade, aliviar o estresse do dia a dia. Então, ele não abandona o cigarro naquele momento. Eu não vou comentar com ele sobre o hábito do cigarro, mas a gente vai firmar sobre a atividade física, que é onde ele está inclinado. É uma grande engrenagem, tem que ter a inteligência de mexer a ferramenta correta desse xadrez para conseguir depois atrair ele para toda essa engrenagem do estilo de vida e proteger ele das doenças crônicas. Bom, na realidade, o que você tem que fazer também é fazer o paciente enxergar o óbvio, né? Se ele não enxergar o óbvio, ele não vai mudar o comportamento nunca. Isso são técnicas que são usadas para isso. São técnicas e eu posso dar ferramentas medicamentosas, inclusive, para ele poder lidar com essas outras dificuldades. Por exemplo, o paciente ele tem compulsão alimentar e apenas com poder de decisão, vontade, ele não consegue resolver esse dilema. Ele precisa de ajuda química. Precisa bloquear receptores dopaminérgico, ele precisa receber uma química para poder facilitar a decisão dele de não ir para o açúcar em ação de não ir para o açúcar. Então, não é só questão de mente, é questão química também, e o acompanhamento é muito importante. É um conjunto, é um grande xadrez, esse xadrez a gente tem que jogar com muita inteligência para ajudar o paciente da melhor forma. Agora, você, pelo que eu vejo a tua experiência aqui, você, apesar de ser um cara jovem, você viveu, por ser um cardiologista, um cara que cuida da bombinha, né, do coração, mas é um cara que vive o esporte, viveu o esporte. Você chega em alguns momentos a acompanhar o teu paciente na academia, não? Vários momentos. Então, a gente tem uma proximidade no estilo de vida. Costumeiramente, a gente se encontra em eventos de esporte, costumeiramente, a gente se encontra em academia. Muitos pacientes se tornam amigos meus e a gente também combina atividades físicas juntos, isso é bem comum. É a conexão social. Aquele network profissional. É importante isso porque acaba virando um vai dando notoriedade para o outro, né? O médico, eu acho que na vida, até o que nós estamos fazendo aqui, você quebrar, não é porque você é um médico cardiologista, que é uma grande profissão, eu sou um jornalista, a gente não vai quebrar a formalidade. Tem que ter essa quebra para que haja uma... Então, eu acho que com o paciente também é importante. Apesar que hoje, né, queira ou não, com esse pessoal que você está se envolvendo, que são pacientes e que são amigos, você se tornou uma personalidade, porque hoje você virou uma referência nos programas de televisão para poder passar informação, que é o que é a obrigação da concessão de televisão, passar essa questão social, principalmente saúde. Com certeza, a comunicação é uma ferramenta muito importante. Você, como jornalista, sabe muito bem disso, e a gente carece de pessoas que tenham uma boa comunicação na área da saúde para levar uma informação de qualidade, de forma didática, que as pessoas possam se tocar e poder mudar a direção, mudar a rota de vida delas. A gente tem enfrentado muitos problemas de informação errada na internet, que acaba, muitas vezes, até levando para situações graves, eventualmente fatais, por conta dessa falta de informação correta. Então, é importante ter pessoas e programas. Hoje a gente tem a oportunidade de, em programas renomados, levar
assuntos importantes de estilo de vida com qualidade. Você sabe que a minha mulher perguntou para mim assim hoje, você sabe o que você vai perguntar para ele? Eu falei assim, André, eu estudei ele. Você me conhece. Não, ele, não, tanto ele como a internet. Hoje de manhã, eu estive com o Dr. Madden. Não é você deve ter percebido, não é minha praia de entrevista, a minha praia é mais o poder constituído. A sociedade civil é muito pouco que eu entrevisto, são pessoas que se destacam, que é o seu caso, caso de alguns outros, essa advogada que eu entrevistei agora semana passada, que é do direito da saúde, que é uma coisa que está pegando muito, que é tua praia também, né? Então, assim, então ela falou assim, eu estudei, eu preciso saber como que está pegando hoje. Ele virou uma personalidade, então ele está em tudo quanto é lugar, e com a experiência que ele está tendo com as pessoas, e de entrevistar, a sua comunicação está ficando muito mais apurada hoje, e sabendo o que você vai vender. O que eu quero te dizer? Você acabou de comentar sobre isso. Eu estava comentando com o Dr. Madden hoje de manhã, o urologista, ele falou assim, mas tem cada coisa na internet que dá medo, que os caras falam, você tem que tomar isso aqui, você tem que tomar isso aqui, isso é uma obrigação, essa obrigação de fazer esse exame e tal. Só que eu não vejo os caras falando, você tem que fazer esse exame antes para saber se você pode tomar. Então, você não acha que está havendo um desserviço, às vezes, não totalmente, mas às vezes um desserviço na comunicação? Total. Então tem muita gente vendendo informação errada, informação que é sensacionalista, então a gente tem que sempre desconfiar daquelas propagandas de dieta, de medicamentos, que buscam entregar resultado rápido e fácil. E isso não existe. Então, tomar cuidado com isso, porque muitas vezes você pode pagar um preço caro na sua saúde. O tema do emagrecimento é um tema que traz muito engajamento, né? Então, todo mundo busca emagrecimento e busca de uma forma muito rápida, prática e com pouco sofrimento. Quando a pessoa quer vender uma alternativa assim, acaba atraindo muitas pessoas. E tem que tomar cuidado com essas dietas milagrosas, com esses medicamentos milagrosos. Então, quando o assunto é emagrecimento, a melhor forma é buscar profissionais que estudaram, que se dedicaram, que sabem todo o fluxo, a fisiologia da obesidade, do sobrepeso, e pode te oferecer um tratamento eficaz, eficiente, duradouro e com segurança, porque as medicações elas têm efeitos colaterais, o tratamento ele é sempre individualizado, depende muito do que a pessoa apresenta, de todo o contexto clínico, então não dá para pegar uma receita de um e sair replicando, porque um emagreceu 15 quilos, todos podem usar. Isso pode dar bem ruim e trazer sérios problemas à saúde das pessoas. Tomar muito cuidado com essas desinformações que tem aí na internet. Tem cara dando consultoria, que é um simples cara que faz exercício físico, eu tomo isso, tomo aquilo, mas se quiser uma orientação, para te dar uma orientação, você entra em contato comigo de direct. Quer dizer, atendeu meia dúzia, funcionou com meia dúzia, aí vira protocolo, pode funcionar com todo mundo. Não é bem assim. É uma estrada, é um conhecimento, né? Como você viu aí, né? A gente passou por um treinamento extensivo por vários anos, várias escolas, para poder trazer segurança e trazer o adequado controle do tratamento. A diferença entre uma medicação, um remédio e um veneno está exatamente na dose como ele é conduzido. Então, é muito tênue essa linha e tem que tomar muito cuidado. Ô Bruno, quando você fala na dose, e você comentou agora há pouco sobre o que se comer, existe dose para se comer doce, não? Existe dose para se comer carboidrato, não? Ou não é para se comer nada disso? Então, o carboidrato, ele, dependendo de como a gente se expõe a ele pode ser um grande vilão na nossa vida. De fato, o açúcar refinado, que é algo que é da modernidade, não é da nossa essência, o açúcar refinado, então ele pode trazer muitos malefícios à saúde. Todos aqueles alimentos que eles apresentam um alto índice glicêmico, o que significa isso? São aqueles alimentos que rapidamente são quebrados em açúcar e rapidamente fazem com que o açúcar, o nível de glicose no sangue se eleve. Em consequência a esse rápido aumento de açúcar no sangue,
pâncreas ele precisa também jorrar insulina no sangue para compensar isso aí. A insulina é um hormônio que ele tem uma ação anabolizante na célula de gordura. E quando o pâncreas ele faz esse pico de insulina, ele está fazendo uma ação anabolizante de gordura. Então, todos os alimentos que têm alto índice glicêmico, eles favorecem acúmulo de gordura. Uma forma inteligente de evitar o acúmulo de gordura é evitar alimentos que tenham alto índice glicêmico. Daí você tira que a maioria dos alimentos industrializados, açucarados, que tenham processos, que sejam processados, ultraprocessados, eles costumam ter exatamente esse alto índice glicêmico e levar a essa alteração. Resultado disso, acúmulo de gordura visceral, acúmulo de gordura subcutânea, inflamação, doenças crônicas. Então, não é que a pessoa não deva comer o açúcar, mas ela precisa comer de forma estratégica, preferencialmente ela tem que compensar nos outros pilares do estilo de vida e, se puder, associar esses elementos de alto índice glicêmico com outros elementos, com fibra, com alguma gordura boa, para bater e diminuir essa capacidade de transformação em açúcar no sangue, já vai ajudar. Então, a combinação dos alimentos de forma adequada é uma estratégia para evitar isso. Vou fazer uma pergunta, falando também no esporte, por exemplo. Eu fiquei sabendo outro dia que uma pessoa aplicou aquela caneta que hoje está se usando, está se usando muito, tal, para ficar saciado, você não ter fome. Aí a pessoa ficou um certo tempo sem se alimentar, e aí acabou tendo um problema, uma hipoglicemia, falta de açúcar no sangue. Quer dizer, por isso que tudo tem que ter essa medida. Relacionado a isso, eu queria te fazer outra pergunta que é importante. A gente sabe que o corpo humano ele é inteligente. Super! Se você ficar toda hora aplicando essa injeção sem ter um acompanhamento médico, mas mesmo um acompanhamento rigoroso mesmo, não corre o risco de, em algum momento, porque, por exemplo, quando o organismo precisa de... Quando você não está comendo e ele precisa de alguma coisa, ele vai lá e pega gordura em algum canto que tem no teu corpo para poder... Eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Se eu estou falando uma bobagem, você me conserta, pelo amor de Deus. Aqui os nossos estudos não são tão científicos assim. Mas, por exemplo, não é perigoso, por exemplo, você começar a aplicar, sem ter uma medida certa, e o pâncreas entender que venha, o organismo entender que vem a insulina e ele para de funcionar? Pode acontecer? Então, para que a gente entenda esse mecanismo, o que ocorre? Hoje, o intestino ele é conhecido como um órgão endócrino. Então, é um órgão que produz hormônios. E todo órgão que produz hormônio, ele segue um eixo hormonal, um eixo de equilíbrio, de controle hormonal, num sistema que a gente chama de feedback. Então, ocorre uma produção, a produção atinge o objetivo e existe o sinal de volta para inibir essa produção. Esse sistema de feedback ocorre em todo o sistema endócrino, na tireoide, no pâncreas. No intestino, a gente tem um sistema chamado de incretinas, que aí a gente tem peptídeos que atuam nisso, GLP-1, que hoje, na forma sintética, é o Ozempic. Então, o que acontece? O Ozempic ele é um hormônio que ele simula o GLP-1, que é o nosso próprio hormônio produzido por nós mesmos, GLP-1. Então, ele é um análogo desse hormônio. E o que esse hormônio faz? Quando o açúcar está subindo no sangue, então, antes do açúcar subir muito no sangue, é liberado esse hormônio avisa o pâncreas que está subindo o açúcar no sangue, e aí o pâncreas libera a insulina e controla o excesso desse açúcar, porque a insulina baixa o açúcar do sangue. Tá? Então, essa colaboração, essa forma cooperada de trabalhar entre o intestino e o pâncreas permitem que haja um equilíbrio do açúcar no sangue. Pessoas que estão em obesidade, em sobrepeso, estão no status de inflamação crônica. E esse processo, esse eixo é comprometido. Então, não há uma liberação adequada desse hormônio. Então, daí, a pessoa vai apresentar sucessivos picos de insulina, vai
apresentar essa ação anabolizante na gordura. Por isso que controlar a liberação de insulina faz com que a pessoa emagreça. Então, as medicações que eram criadas para tratar o diabetes, elas emagreciam as pessoas. E era por esse princípio, por esse fundamento, controlando o pico da insulina. Então, quando a pessoa está em sobrepeso e obesidade, ela já apresenta um distúrbio na liberação desse hormônio, que é o GLP-1, na sua forma análoga ao Ozempic. Então, ela já tem esse problema. Então, dá para a pessoa algo que ela está precisando, então significa que você está resolvendo aquele problema. Quando você para de dar o que está resolvendo aquele problema, se a pessoa ainda não teve essa solução, é óbvio que ela vai apresentar de novo o efeito rebote. Então, o Ozempic, a medicação, ela é uma medicação maravilhosa, usada com inteligência, com estratégia, com médicos que saibam o manejo dessa droga. Ela é super efetiva no tratamento da obesidade. O desmame, a forma de tirar o Ozempic, também é um critério médico e a estratégia para isso envolve várias coisas, dentre elas o ganho de músculo. Então, para a gente pensar em ir desmamando o Ozempic, a gente tem que acompanhar o ganho de massa magra. Então, a estratégia do emagrecimento ela tem que ser acompanhada do ganho de músculo. Se a pessoa apenas emagrece e não ganha músculo, ela não está habilitada a tirar as medicações, porque da hora que ela tira as medicações, ela tira a proteção que fez ela emagrecer, porque o organismo dela ainda não está preparado, adaptado funcionalmente para viver sem essa medicação, sem o Ozempic, ela vai fazer rebote. Isso é muito perigoso, porque todo efeito sanfona, ele geralmente traz novas doenças. Então, quando a pessoa reengorda, reganha, tem efeito sanfona, ela pode voltar diabética, ela pode voltar hipertensa. Então, o desmame dessas drogas é critério médico, é de acordo com a composição corporal, o estilo de vida, como é que está sendo feito esse emagrecimento, e aí vai sendo feito o desmame. É todo um processo, leva meses, mas a gente consegue trazer a pessoa que adere ao tratamento para uma condição de saúde com composição corporal adequada e, eventualmente, até estética, se essa for a ideia da pessoa buscar o corpo estético. Vamos falar das crianças agora? As crianças de 60, de 70, de 80, Adoro. que ultimamente agora onde elas estão, o doutor está, e onde o doutor está, elas estão. Então, assim, elas ficam, fisicamente elas são uns monstros, né, de forte e tudo. Mas voltam a ser criança ou não? A idade hoje, né, já vimos que a idade é um número. Temos exemplos aí de influências nas internets, né, nossos pacientes, o qual eu mando um grande abraço aos nossos pacientes que estão arrasando aí nas redes sociais. Então, eles entraram, eles estão todos assistindo aí. Olha aí. Então tem a Vera, a Silvia, a Fátima, tem agora mais recentemente o nosso samurai guerreiro que causou aí grande alvoroço nas internet. Parece que tem 40 anos, ele vai fazer 70. Que medo, hein? Causou um grande alvoroço aí nas redes, com mais de 5 milhões de visualizações em um dia e meio, por conta da sua performance, da sua composição corporal e a aparência que parece de um garoto. Então, eles são exemplo de que a idade é só um número, que se não tem momento da pessoa mudar a rota, ela pode mudar a rota a qualquer momento e assumir um estilo de vida adequado, fazer acompanhamento médico, reverter esse processo de envelhecimento através do estilo de vida e da suplementação adequada. E isso inclui também a terapia de reposição hormonal, que quando feita de forma conveniente, adequada, com orientação e monitoração, ela consegue frear o envelhecimento e trazer muita qualidade de vida e autonomia. Bruno, até eu queria te perguntar sobre isso. Essa questão de você fazer a reposição hormonal, o que é preciso para que você como cardiologista, inclusive, que também... Porque dizem que o hormônio, muito hormônio, não que seja o caso dos seus pacientes, mas eu estou dizendo, tem uns LOC da vida aí,
que fica tacando hormônio, estão treinando, mas o hormônio, por exemplo, a testosterona, que falam muito sobre isso, ela tem a capacidade também de engrossar o sangue ou não? E assim, tem. E qual é o risco aí para o coração nessa brincadeira? Porque realmente uma reposição, a pessoa tem que estar num nível adequado de saúde, e que é o caso desses pacientes que você tem demonstrado, e não é para qualquer um. Não. Tem que haver o uso racional, o uso inteligente dos hormônios, com moderação, com acompanhamento, adequada monitoração, tá? Então, tem que conhecer o efeito do hormônio e as suas consequências. A dose é muito importante também ser monitorada. Então, o ideal, o objetivo aqui é trazer a fisiologia de volta. Não é manter uma pessoa no estado excessivo de reposição hormonal. Isso vai trazer consequências. Então, por exemplo, quando a gente fala de testosterona, que é um dos hormônios mais utilizados hoje, tanto em homem quanto em mulheres também, a testosterona vem sendo muito utilizada. Deve-se saber que existem potências de testosterona. Então, tem testosteronas sintéticas que têm maiores potências em cima dos órgãos, com maior repercussão. Tem testosterona que tem menor potência, menor ação. Então, tem que conhecer o comportamento dos fármacos, dessas medicações, dessa testosterona, como elas agem e a estratégia para cada indivíduo. Tem que ser sempre individualizada. Eu posso usar uma testosterona de alta potência para fazer um efeito anabolizante numa pessoa que está em sarcopenia, em fragilidade muscular, por um período, numa estratégia, numa janela. Posso, com vigilância? Posso, porque o objetivo é trazer ela para dentro de uma normalidade de massa muscular. Agora, quando eu pego uma pessoa que está numa composição corporal saudável e eu, por um tempo, uso uma testosterona de alta potência com objetivo estético e desenfreado, aí eu acabo colocando um risco cardiovascular, porque a ação da testosterona de alta potência por um período prolongado é de aumentar a quantidade, a concentração de sangue, com isso aumenta também o plasma, aumenta a pressão arterial, aumenta a sobrecarga no coração, no ventrículo esquerdo, pode trazer sobrecarga renal. Então, tem várias repercussões aí do uso indevido da testosterona em dose inadequada, em quantidade, em tempo, em falta de monitoração. Então, quando o assunto é reposição hormonal, a melhor forma é fazer com acompanhamento médico. Eu sou cardiologista de formação, eu não admito que meu paciente tenha risco cardiovascular aumentado, então o uso é racional, o uso é para diminuir o risco cardiovascular. Já é certo que pacientes homens com testosterona baixa, eles apresentam maior risco cardiovascular. Então, se o paciente tem uma testosterona baixa, ele tem maior chance de ter eventos cardiovasculares. Corrigir essa testosterona para dentro de um fisiológico normal, para a faixa etária e para a performance que aquele paciente precisa ter, desencadear, isso é bem individualizado, isso vai trazer saúde e melhor qualidade e estilo de vida. Deu para entender aí como que funciona? Eu ia te perguntar uma outra coisa. Você falou um negócio, né, que pode comprometer algumas coisas, inclusive a questão que é o mais que a gente tem ouvido falar muito, a questão renal. Se fala muito em sarcopenia hoje, que é muito a sua praia também de reposição hormonal, e se fala aleatoriamente hoje na internet, nas redes sociais, de se tomar creatina. Também tem que ter um acompanhamento para tomar creatina. Você não pode, se o cara tiver uma deficiência renal, ele não pode tomar. Não sei, eu queria que você me explicasse sobre isso. A creatina, ela é um suplemento que é muito estudado, é muito seguro, ela tem muita eficácia no tratamento, tem muito resultado positivo, não só na parte muscular, mas também na parte cognitiva, de memória. Então, tem sido estudado também no paciente idoso para preservar a cognição. Então, é um suplemento seguro. Porém, e isso vale para qualquer suplemento, quando a pessoa ela apresenta qualquer doença, qualquer comorbidade, ela precisa ter um monitoramento, uma melhor avaliação e um acompanhamento com um médico especializado. Então, a creatina, ela se degrada
em creatinina. Então, a pessoa que usa a creatina, ela vai ter os níveis de creatinina, depuração renal, aumentado. Isso não significa que seja disfunção renal. Muitas vezes as pessoas usam creatina, aí faz o exame de rotina, a creatinina vem mais alterada, vem aumentada, aí para de tomar por conta disso. Então, tem que haver esse conhecimento. Muitos médicos, às vezes, desconhecem que pode acontecer isso. Claro que existe uma relação aí de normalidade, não existe um aumento acentuado para níveis de insuficiência renal. Geralmente é um aumento discreto e proporcional à quantidade que a pessoa usa e treina, porque o próprio treinamento também vai fazer aumentar os níveis de creatinina no sangue. Então, tem que ter todo esse manejo, esse conhecimento. O paciente que já sabidamente tem insuficiência renal, esse paciente precisa ser acompanhado de perto. Já é um paciente que não tem uma indicação formal, ele pode fazer uso da creatina, mas com muita parcimônia, cuidado e acompanhamento em acordo com o nefrologista avaliando a doença renal de base. A gente estava falando negócio da creatina, da creatinina. E aí eu estava lendo outro dia um exame. É sempre importante, não sei aqui a tua opinião, quando você vai fazer uns exames de sangue, dependendo dos exames, é melhor que você não faça exercício antes, ou não tem nada a ver. Porque me parece que tem alguns exames que diz, é melhor você não fazer exercício físico antes desse exame. É verdadeiro isso ou não? Por exemplo, quando a pessoa vai fazer exames de CPK, né, que é uma enzima que ela aumenta com a atividade física, que é secundária à degradação do músculo, vai dar estourado, vai dar 1000, vai dar 900, depender do esforço físico. Isso pode confundir o raciocínio clínico de quem está pedindo. Tá? Então, é recomendado evitar atividade física. Por exemplo, a pessoa que vai fazer o teste do PSA, que é para avaliação da próstata, e no dia anterior ele vai fazer uma pedalada, vai fazer uma bicicleta, vai dar estourada, vai chegar com o médico e vai achar que ele pode estar tendo problema de câncer de próstata porque veio muito estourada aí o PSA, mas não, foi por conta que ele ficou pedalando ali por 1 hora no dia anterior, e isso, aquela massejamento da próstata, massagem da próstata faz com que esse PSA possa ser liberado no sangue, e é um erro de leitura, né? Um erro de interpretação. Então, tomar cuidado com alguns exames que eles podem alterar. A função hepática também pode dar alguma alteração por conta do aumento de produção do ácido lático do exercício físico, e isso acabar atrapalhando o raciocínio clínico do médico que vai avaliar esses exames. Por isso aí que eles pedem a pessoa parar por 24, 48 horas, a depender do exame, de fazer atividade física. Quando a pessoa tem uma certa idade e ela tiver com o exame os hormônios baixos, a testosterona baixa, é mais arriscado ele ter um problema de próstata, né? Quando é Sim, hoje já tem estudos mostrando, bons estudos mostrando que o câncer de próstata, a incidência do câncer de próstata é aumentada nos pacientes que têm testosterona baixa, tá? Você vê que a alta incidência do câncer de próstata é maior nos idosos, e é onde a testosterona é mais baixa. Não se vê câncer de próstata em pacientes jovens, é muito raro. A tua paciente, que você está sempre com ela, você faz reposição hormonal nela? Você trata dela também, não? Faço, cuido dela há mais de 4 anos, cuido de vários pacientes conhecidas, né, pela idade como idosas, né, mais de 60 anos, mas que são pacientes que têm um perfil de performance nas áreas da vida de uma paciente de 40, 35 anos. Eu ia lhe perguntar isso, como é que fica a vida sexual deles? É normal ou não? Normal. Então, quando a gente fala de vida sexual, de ritmo sexual, de quantas vezes a relação por semana, tempo, duração, isso é individual e é uma conexão aí do casal.
Mas, a rigor, né, pacientes com mais idade, né, que tem essa necessidade, que o próprio ato sexual, ele é um dos critérios de bem-estar, é um dos critérios de estilo de vida, é um dos critérios de longevidade, é se manter fazendo atividade sexual a despeito da idade. E só consegue isso se tiver níveis hormonais, porque são os hormônios que vão te dar o apetite sexual, os hormônios vão te dar o vigor sexual, o tempo de sexo na mulher, a lubrificação que permite mais tempo de sexo. Então, precisa fazer esse desenho fisiológico todo para que ela possa performar nessa área. Então, se a mulher ela tem 70 anos, mas ela namora 3 vezes na semana, ela tem que ter uma fisiologia que permita ela desempenhar o sexo desse jeito. Então, ela tem que ter uma vagina lubrificada, ela tem que ter um apetite sexual, ela tem que ter um vigor sexual, uma performance durante o ato sexual, para que ela possa fazer isso. E não consegue fazer se não tiver uns níveis hormonais satisfatórios, porque vai acabar repercutindo em toda essa fisiologia do ato sexual. A gente desenha essa fisiologia, a reposição hormonal ela é individualizada, vai depender de como é o estilo de vida da mulher, se ela trabalha, se ela treina, se ela namora, quantas vezes ela namora, né, qual é o ritmo de trabalho, quanto de cognitivo ela precisa para a gente poder desenhar uma fisiologia e fazer os hormônios os quais ela precisaria ir para isso, tá? Então, pode ser que seja testosterona com estradiol, progesterona. Muitas vezes a mulher tem uma reserva de estradiol ainda boa, não precisa, e aí só a testosterona resolve. Muitas vezes a mulher ela tem uma boa reserva de testosterona e não precisa, então tem que ser visto de forma individualizada e de acordo com o que ela pretende performar. Isso vale para os homens também, tá? Eu queria até, pelo tempo, queria te comentar sobre isso, aproveitar que você está nesse assunto, né, da questão sexual desses pacientes. Eu queria lhe perguntar sobre os remédios que são estimuladores sexuais. Esses dias mesmo eu ouvi falar que tem até mulher que toma esses estimulantes. Tem algum sentido isso ou não? Não sei qual é o estimulante ao qual você se refere, mas existem muitos estimulantes de libido. O libido ele tem uma fase neural, né, de apetite sexual, tem uma fase endócrina, uma fase local, que acontece a lubrificação, no caso da mulher, a ereção, no caso do homem. Então, todas essas fases elas são estimuladas por elementos ativos diferentes. Então, a gente tem ativo que melhora o apetite sexual e é válido tanto para o homem quanto para a mulher. A gente tem alguns ativos, substâncias que melhoram a irrigação local, o fluxo de sangue local, que também é válido para o homem e para a mulher, porque da mesma forma que o homem apresenta corpos cavernosos, a mulher também apresenta corpos cavernosos ali no clitóris e ela também responde a uma vascularização ali. Então, melhorar a vascularização tanto para o homem quanto para a mulher vai repercutir também naquela função local ali do libido. Então, a gente tem essas estratégias para trabalhar tanto na mulher quanto para o homem. Tem algumas que são mais interessantes para a mulher, pelo próprio comportamento feminino, e algumas que são mais interessantes para o homem. A gente tem que trabalhar tudo isso em conjunto, ver como é que é o casal, enfim, as características ali para poder desenhar a melhor suplementação. Mas essa parte de sexologia ela é muito interessante, porque por ser multifatorial, né, ela envolve também muito comportamento. Isso é interessante também de conversar. Tá? A mulher é diferente do homem. A mulher ela recebe mais estímulos sonoros, de voz, né, do que o homem. O homem ele é mais visual e o homem é mais de tato. Sinestésico. Sinestésico o homem. O homem é mais sinestésico. A mulher ela é mais de ouvir, mais de cheirar. Ela é auditiva. A mulher é auditiva e o homem é mais sinestésico. Então, isso como a gente falou no início, tudo isso é uma técnica. Que, às vezes, quando eu falo técnica, não é que é uma coisa robô que você tem que fazer. É que se você não tiver esse conhecimento, você tem que usar essa técnica.
É né? isso que a gente. E funciona. Não é só a questão química também. É, Então, muitas vezes, o problema não está, o libido, o problema da libido não está na questão química, e muitas vezes na conexão, na forma, na estratégia, entendeu? Então, tem que organizar tudo isso aí para dar certo ali nos finalmente. agora, esses estimulantes e essas reposições hormonais, que é a sua função, você é cardiologista também, apesar de você estar muito envolvido no esporte, acho que uma coisa vai levando a outra. Qual que é o risco que se corre, inclusive de tomar esses estimulantes, que são famosos aí? Pra Isso, gente... então quando se fala de estimulante, se fala muito, né, de vasodilatadores, do É, isso Viagra, aí. do Denafil, né, É. que são vasodilatadores que aumentam o fluxo de sangue ali para os corpos cavernosos e aumentam a ereção, tanto clitoriana quanto peniana. Tem, E tem mulher que toma também? tem mulher que toma, tem mulher que faz. É. Mas, como eu te falei, a estratégia na mulher é um pouco diferente da do homem. Então, nem toda a estratégia do homem é adequada na mulher, pelo próprio comportamento sexual. Mas, em se tratando desses vasodilatadores, o risco que pode trazer ao coração, para quem é cardiopata, principalmente, por serem vasodilatadores, a pressão arterial pode cair. Então, para quem tem doença coronariana, que é a doença de obstrução das artérias coronárias e faz uso já de vasodilatadores coronarianos. Então, quando eles se juntam e a pessoa de forma desavisada, ela faz o uso do Viagra e já toma esses remédios para o coração, ou às vezes esconde da parceira que toma para a parceira não ficar... não Eu sou ficar o cara. Eu sou o não, cara. Entendi. responde, não tomo nenhum remédio. Aí vai, É, toma um Viagra e de manhã ele tinha é. tomado um vasodilatador para o coração, aí dá choque cardiogênico, dá hipotensão, pode ter complicações, infartar ali no momento do ato sexual, enfim, várias complicações. Então, para os cardiopatas, sempre usar com recomendação do cardiologista. Então, pode usar, vai depender aí de como vai ser feito, qual a combinação de medicamentos ele está usando para o controle da doença de base dele, tá? Mas pode fazer, mas desde que seja orientado pelo cardiologista. Fazer sem falar para o cardiologista é se expor. Bom, eu vou te fazer. Eu queria te perguntar. Eu vou te fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente, mas primeiro eu quero lhe perguntar o seguinte: tem alguma coisa que eu deixei de te perguntar que você gostaria de comentar? Porque os seus contatos vão estar tudo aí, né? A gente vai estar no Grupo Tato de Comunicação, na TV, nós vamos estar no YouTube, vamos estar em 20 e poucos portais de notícia, vai estar tudo lá, no Instagram, para entrar em contato. Sempre é importante, um cara experiente como você, que convive, inclusive, com pessoas também com uma idade elevada e que viraram garotos, né, hoje, né, que são tão, na realidade, a gente fala isso também em comportamento, quebra de paradigma, né, hoje. Então, tem alguma coisa, Bruno, que eu deixei de lhe perguntar, não, que você gostaria de falar? Aqui a gente tem assunto para falar horas e horas Não e tem horas. problema, e nós voltamos em outro momento, fica tranquilo. Eu, Aliás, eu quero te agradecer que você me atendeu prontamente. Isso também, hoje você virou uma estrela, entre aspas, né? Uma estrela, que quando fala estrela, o cara é metido. Não, você é um cara que anda muito ocupado, tem teu consultório, tem que atender as pessoas, toda hora tá gravando, TV lá gravando com você. Eu recebi algumas fotos suas, você gravando no seu consultório, você toda hora num programa de televisão dando prestígio para a televisão, porque na verdade não deixa de ser um conteúdo importante. Eu vi você em vários canais que, inclusive, que eu conheço os apresentadores, trabalhei com eles, inclusive. Então, assim, é importante esse tipo de informação. Eu queria saber se você tem alguma coisa para falar antes que eu te faça a última pergunta. não, eu acho que a gente conseguiu aí cercar muita coisa. São temáticas que eu fico bastante entusiasmado de falar, me empolgo porque gosto. É um momento muito satisfatório para alavancar essa temática aí para as redes e para os programas, para poder levar informação de qualidade, informação que possa ajudar, apresentar esses super idosos, né, como referência, tem sido uma estratégia que tem dado muito certo, porque eles realmente motivam, são casos reais, emblemáticos aí que servem de inspiração e traz propósito para eles mesmos, né? Então, eu fico feliz pelo convite,
né, de estar aqui contigo. Você que é um jornalista aí com grande histórico, grande bagagem, grande respaldo, né, trazer essa oportunidade de mostrar esse tipo de temática que é esclarecedora. Eu fico muito feliz, espero que a gente possa ter outras oportunidades para conversar mais e mais, porque tem muito assunto aí, tem muita coisa bacana para ser falada, e desmistificar esse bando de informações malucas que aparecem aí na internet. Doutor Bruno Stefan, cardiologista, esportista, profissional. Eu vou te fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Eu quero agradecer a sua elegância de novo. Para quem você entrega o seu cartão de visita? Meu cartão de visita vai ser entregue, como eu já entreguei outras vezes, para toda a minha família, porque a minha família é a base. A família é a base, é por ela que eu busco me melhorar. Então, um beijo para minha esposa, para meus filhos. Pode dar o nome, qual é o nome da tua esposa? O nome da minha esposa é Kellen. Tá. Então, um beijo para Kellen, minha esposa, para os meus filhos. A Kellen precisa ter uma paciência, hein? E como? O lar, a casa tem que estar bem estruturada e a família é muito importante. É por conta da família que a gente consegue galgar aí todo o sucesso. Então, eu entrego o meu cartão de visita para minha família, para minha base. Doutor Bruno, muito obrigado. Sinta-se abraçado. Parabéns aí pelo teu trabalho aí. Eu sei que daqui para frente é só melhorar, né? E está participando. Você vem de uma geração de um cara mais jovem, mas está convivendo com pessoas que poderiam ser seus pais e que, na realidade, parecem irmãos hoje com a fisiologia, né, do tratamento que eles fazem, do treinamento e da força de vontade que eles têm também de se manter vivos, né, inteiros, né, dando exemplo para essa molecada aí dos novos tempos, tá bom? Fica com Deus, velho. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço. Fica com Deus. Tchau, querido. Tchau. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.